A gente lê a Bíblia, mas já parou para pensar que o que temos em mãos é uma tradução? Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos lá para a língua em que o Novo Testamento foi escrito de verdade, o grego. E pode acreditar, entender isso muda tudo. E aí vem a grande pergunta, né? Será que só a tradução já dá conta do recado? Pensa assim, uma tradução é tipo ver uma foto em preto e branco de um pôr do sol espetacular. A gente entende a forma, a estrutura tá ali, mas e as cores, as texturas, as nuances? Pois é, muito disso acaba se perdendo no caminho. É exatamente por isso que ter acesso ao texto original é tão crucial. Para uma interpretação que seja realmente profunda e fiel, o que os especialistas chamam de exegese, não adianta ficar só na tradução. A gente precisa voltar para a base, para o alicerce onde toda a teologia foi construída. Só que aqui a gente esbarra num problemão. Durante séculos, a gramática grega foi estudada com a lente errada. Imagina só, tentar entender o motor de um carro de Fórmula 1 usando o manual de uma bicicleta. É mais ou menos isso que aconteceu. E claro, essa abordagem toda torta acabou distorcendo a nossa compreensão do texto. E não foi por pouco tempo, não. A gente está falando de um problema que durou mais de 2.200 anos. Tudo por causa de um modelo gramatical super antigo, lá de Dionísio de Trácia, que foi meio que imposto sobre o grego. Foi só muito recentemente que a linguística moderna começou a desatar esse nó para a gente redescobrir o que o texto realmente dizia. O conflito fica bem claro aqui. De um lado, tínhamos os modelos antigos, que ficavam forçando o grego a caber nas regras do latim, se preocupando só com quando uma ação aconteceu. Do outro lado, vem a linguística moderna e diz: opa, peraí, vamos analisar o grego nos termos do próprio grego. E foi aí que se descobriu o que realmente importava, o tal do aspecto verbal. E isso nos leva à grande virada de chave, a solução para esse problema de séculos. É o que a gente pode chamar de revolução do aspecto verbal. E é aqui que a verdadeira riqueza do texto original começa de fato a brilhar. Certo, mas o que é esse tal de aspecto verbal? É mais simples do que parece. A questão não é quando alguma coisa aconteceu, mas sim como o autor via aquela ação. Ele estava descrevendo aquilo como um processo, algo contínuo, ou como um evento único, fechado. A perspectiva de quem escreveu é a chave de tudo. Olha só a diferença crucial. O tempo verbal, que a gente já conhece bem, só diz quando, passado, presente ou futuro. Simples. Agora, o aspecto verbal, ele é muito mais sutil. Ele nos diz como o autor enxergava aquela ação, como um processo que está rolando, um evento pontual ou um estado que permanece. Entender isso é a chave para destravar o grego. Vamos quebrar isso em partes. O autor poderia descrever uma ação como um processo contínuo, tipo, eu estava andando, a ação está acontecendo. Ou ele podia descrever como um evento, uma coisa completa. Eu andei até a loja, começou e acabou. Ou ainda como um estado, que é o resultado de algo, tipo, a porta está fechada. Cada escolha dessa revela um ponto de vista diferente, uma nuance que a tradução muitas vezes não consegue pegar. E o mais fascinante é que essa nova forma de ler o texto não para nos verbos, não. A linguística moderna joga a luz em outras partes da gramática que antes ficavam meio no escuro, sabe? E acaba revelando camadas de significado em palavras que pareciam super simples. Um bom exemplo são as preposições. Palavrinhas pequenas, né? Em, para, através de. A gente quase não presta atenção. Só que no grego, elas têm um peso teológico enorme. Elas definem com uma precisão cirúrgica a causa, o propósito, o resultado, a relação entre as ideias. Cada uma delas foi uma escolha deliberada do autor para construir o sentido. E agora, a gente junta tudo. É nesse ponto que a análise técnica da língua encontra seu propósito maior, a compreensão teológica. Essas duas coisas não andam separadas. Elas estão, na verdade, inseparavelmente ligadas. Tem uma citação da nossa fonte que resume isso perfeitamente. A teologia do Novo Testamento é uma disciplina que depende dos resultados da análise linguística. Traduzindo, não dá para fazer teologia do nada. Uma teologia precisa e séria só pode ser construída em cima de um estudo rigoroso da linguagem original. Não tem atalho. O caminho para chegar nessa precisão tem uma ordem bem clara, que não dá para inverter. Primeiro, uma análise linguística forte do texto original. Isso, então, permite uma interpretação precisa, a tal da exegese. E só aí, com essa base sólida, é que se pode chegar a uma compreensão teológica realmente fiel ao que os autores queriam dizer. A ordem aqui é tudo.
No final das contas, a grande lição é essa. A linguagem, com todas as suas complexidades de aspecto verbal e preposições, não é só um envelope passivo para as ideias. Ela, na verdade, molda ativamente a realidade que descreve. O jeito como uma verdade é dita é parte da própria verdade. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Se só essa mudança de foco do tempo para o aspecto já consegue revelar tanta coisa, que outras verdades, que outras camadas de significado ainda estão lá, escondidas nas palavras originais, só esperando para serem descobertas? A jornada para dentro do texto está apenas começando.